Bolsonaro pode ficar até 28 anos atrás das grades e inelegível até 2061 se condenado pelo golpe que tramou com sua gangue. Segundo a APF, o ex-presidente golpista é o líder da organização criminosa que orquestrou a conspiração para continuar no poder, mesmo após sua derrota nas eleições. O destino final para seus aliados é o mesmo. E mais um covarde foragido do ato de 8 de janeiro foi capturado pela justiça argentina enquanto buscava a impunidade rumo ao Chile. Antes de ver essas e outras notícias, se inscreva no canal da Mídia Ninja. Ative o sininho para ficar por dentro das principais notícias da política brasileira. A Procuradoria-Geral da República deve iniciar a análise dos indiciamentos do inelegível ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 36 pessoas a partir da próxima semana. O relatório conclusivo da Polícia Federal já está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele deverá analisar mais de 800 páginas do documento nos próximos dias para enviar ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, na próxima semana. Gonet, que decidirá sobre a denúncia de Bolsonaro e os demais criminosos investigados pela tentativa de golpe de Estado no Brasil após seu fracasso nas eleições presidenciais de 2022. O inquérito também inclui o plano para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e Moraes. Os ex-ministros Anderson Torres e Braga Neto, o ex-diretor da ABIN Alexandre Ramagem e o ex-ajudante de contas de Bolsonaro, Mauro Cid, estão entre os indiciados. A Polícia Federal concluiu no relatório que Bolsonaro é o líder e responsável pela organização criminosa. Segundo eles, o ex-presidente organizou o plano para continuar na presidência após sua derrota nas urnas e que o objetivo era manter Bolsonaro no poder. Ele passou por todos os núcleos apontados na investigação. Núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. Núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Núcleo jurídico, operacional de apoio às ações golpistas, de inteligência paralela e núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Essa é a terceira vez que o golpista é indiciado. Bolsonaro é alvo da investigação sobre a apropriação indevida das joias sauditas e sobre um esquema de falsificação de cartões de vacina. Apesar de Bolsonaro ser apontado como o grande líder, seus aliados também tiveram papéis cruciais dentro da organização criminosa. Mauro Cid é apontado como operador de Bolsonaro, quem colocava a mão em todos os núcleos para blindar o líder, integrando o núcleo duro, ou seja, quem transitava e influenciava os demais núcleos, consta Augusto Heleno e Braga Neto. Inclusive, de acordo com a Polícia Federal, foi na casa dele que ocorreu uma reunião em novembro de 2022, onde os criminosos teriam tramado todo o plano e o assassinato das autoridades. Já Ramagem estaria ligado ao núcleo de inteligência paralela, repassando informações importantes coletadas na ABIN paralela ao núcleo responsável por espalhar fake news contra as urnas. Antes da bomba explodir, Mauro Cid até deixou as malas prontas para a cadeia, ciente que poderia sair preso depois da audiência com o ministro Alexandre de Moraes por descumprir o acordo da delação premiada. A PGR queria ele preso novamente por omitir informações sobre Braga Neto e a trama suja envolvendo Lula, mas após 3 horas de depoimento, ele se livrou ao entregar mais informações sobre o ex-ministro da Defesa e provar que não fez parte da reunião onde aconteceu a conspiração sobre a tentativa de golpe. Em setembro do ano passado, Mauro Cid deixou a prisão após fechar o acordo da delação. Ele participou do esquema de fraude dos cartões de vacinação para beneficiar o negacionista Jair Bolsonaro. A grave trama golpista de Jair Bolsonaro pode deixá-lo atrás das grades por 28 anos. A pena máxima do crime de tentativa de golpe de Estado é de 12 anos. A de tentativa de abolição do Estado de Direito soma mais 8 anos e a de organização criminosa é de 8 anos. Além disso, ele continuaria inelegível por mais 30 anos, até 2061. Com o sonho da anistia bem longe, até o momento, o ex-presidente não pode disputar as eleições até 2030. Com o inquérito que indicia o ex-presidente e seus aliados criminosos por golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Paulo Gonet terá 15 dias para decidir se eles serão denunciados ao Supremo pelas graves acusações. Devido ao recesso de fim de ano na Corte, com início no dia 19 de dezembro e término em 1º de fevereiro de 2025, a expectativa é de que o julgamento ocorra somente no ano que vem.
Joel Borges Correia, um dos golpistas foragido após o ato antidemocrático de 8 de janeiro, foi preso quando estava a caminho da Cordilheira dos Andes, no Chile. Ele é o quarto foragido detido pela Justiça da Argentina após a emissão de mandados de prisão contra 61 criminosos. A pedido do ministro Alexandre de Moraes, já foi solicitada a extradição deles para o Brasil. Correia foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão. Ele e os outros detidos permanecerão presos até a audiência avaliar a extradição, mas não há datas agendadas. Em junho, o porta-voz de Milei, Manuel Adorni, afirmou que o executivo argentino seguirá todas as decisões judiciais relacionadas ao caso, negando qualquer pacto de impunidade. Dúvidas foram levantadas, pois o presidente Javier Milei mantém uma estreita relação com Jair Bolsonaro. Veja agora um trecho da entrevista da Comissão Especial da Ninja com o Rogério Correia, logo após o indiciamento de Bolsonaro. O deputado do PT repercute o fato e defende uma limpa geral na banda podre das Forças Armadas, pelo envolvimento na trama golpista. Seja membro do canal, tenha acesso a lives exclusivas com parlamentares, direto dos corredores de Brasília. Eu queria saber, para começar, Rogério, qual que é a sua leitura do relatório da PF entregue hoje ao STF e comparando com o relatório que vocês concluíram aí da CPMI, né? O que a gente pode olhar para um, para outro e ver de diferenças e semelhanças? Primeiro, então, uma boa noite para o Mídia Ninja, hoje com um sorriso mais largo do que o de costume. Afinal de contas, é dia de comemorar o indiciamento de Bolsonaro, do general Heleno, general Braga Neto, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, do deputado Ramagem, que foi deputado na CPMI, viu? Junto com os filhos de Bolsonaro, Carla Zambelli, que daqui a pouco deve entrar na fila também. Enfim, hoje é um dia de comemorar o resultado de um trabalho intenso da Polícia Federal. Jean, eu falei muitas vezes que Bolsonaro ia ser indiciado e que depois seria preso. Muita gente já não acreditava mais. Falar, no Brasil isso não acontece. Mas não tinha jeito de ser diferente. Trabalho e o que nós vimos na CPMI do golpe, na CPMI do 8 de janeiro, Câmara e Senado, não dava outra. Era muito claro todo o trabalho que eles fizeram para essa tentativa de golpe. E nós pegamos uma cronologia que veio desde 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro fez aquele pronunciamento que não mais acataria ordens do Supremo, lotou Brasília e esperava ali já um golpe. Então, eles vêm planejando isso pelo menos desde 2021, tendo Bolsonaro à frente. Depois entraram todos esses elementos que agora está ficando claro e que nós já tínhamos detectado. Por exemplo, os tais kids pretos, a Força Especial do Exército, que era quem ia fazer na prática que o golpe se efetivasse, porque são forças treinadas e que estavam, inclusive, para o próprio dia 8 de janeiro, escaladas para chegar em Brasília. Isso só não aconteceu porque o presidente Lula não permitiu que Mauro Cid, ele mesmo, tomasse posse como comandante das Forças Especiais em Goiânia, porque para lá Bolsonaro tinha enviado ele antes de fugir para os Estados Unidos. Então era um golpe completamente planejado. Tinha os financiadores, tinha os executores, tinha os kids pretos, tinha os generais do Exército e tinha o Bolsonaro, que a tudo comandava. Eu acho que o relatório da Polícia Federal, com muito mais provas do que nós tínhamos, mas ele segue essa linha. Quando a PGR fizer a denúncia, e a PGR vai fazer essa denúncia, não tem como não fazer, porque as coisas são muito claras, quando ela fizer a denúncia, ela vai incluir ali também o roubo das joias, que é um outro inquérito que a Polícia Federal já entregou anteriormente, e a falsificação do cartão de vacina. Então, a dosimetria, que nós fizemos o cálculo de 29 anos de prisão pela CPMI para o Bolsonaro, ela está chegando hoje com os crimes imputados pela Polícia Federal a 23 anos. Mas ainda faltam as joias e o cartão de vacina. Então, ele vai chegar por aí, perto de 29 anos de cadeia para Bolsonaro. E nós vamos ter que, evidentemente,
discutir também que 8 anos de inelegibilidade é pouco para quem tentou dar um golpe no Brasil e articulou esse golpe. E aí, Rogério, eu queria comentar um fato específico que foi uma notícia que repercutiu aí na terça-feira, que é especificamente essa tentativa de assassinato, esse plano para assassinar Lula, Alckmin e também Moraes, e talvez o Dino, né? Ainda não se sabe se essa quarta pessoa é realmente o Flávio Dino, mas esse é um elemento novo, né? Na CPI a gente não tinha visto com exatidão essa coisa, e é um plano que chegou muito perto mesmo de ser executado, né? Os militares ali fizeram uma campana na casa de Moraes, inclusive, enfim, como que você vê esse fato específico aí, Bem, que é um fato novo? bem lembrado, já é um fato novo, novíssimo. Isso não estava no nosso radar. A gente sabia que estava vinculado à quebradeira, o fogo e a tentativa de ocupação da Polícia Federal no dia 12, que foi o dia da diplomação do presidente Lula, que estávamos todos lá comemorando em Brasília, e ele já armando o golpe. Aquelas pessoas que estavam em frente ao Exército foram para lá. Isso a gente já sabia. Agora, que havia uns kids pretos já para fazer execução de morte por envenenamento do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, e estourar Alexandre de Moraes, porque tinham as armas, né, que eles falavam, que eles agora, as armas que vieram à tona eram armas de lança-rojão, lança-foguete. Então, era a arma que podia estourar o Supremo Tribunal Federal, para você ter uma ideia. Armas pesadíssimas. Então, isso nós não sabíamos. Ou seja, se a gente já achava que por um triz eles não acabaram com a democracia brasileira, agora a gente não tem dúvida. Aquele negócio que nós denunciamos na época também, que os sujeitos estavam lá para colocar bomba no aeroporto de Brasília, que muita gente achou que aquilo era apenas pessoas solitárias, não. Eles estavam também orientados pelos kids pretos, isso nós já sabíamos também. E agora vem esse outro que joga bomba no Supremo. Então, eles vão cada vez mais radicalizando. Então, me parece óbvio hoje, e é isso que vai prevalecer no país, no Supremo Tribunal Federal, que essas pessoas, incluindo Bolsonaro, não podem ficar impunes. A impunidade os levaria a, toda vez que forem contrariados, a armarem golpes. O fato de ter sido dada anistia aos militares que fizeram a ditadura de 64 durar 21 anos, aquela anistia os colocou muito poderosos. Hoje é preciso destrinchar tudo que está no Exército, na Aeronáutica e na Marinha, que fazem parte dessa ideia golpista, e retirar-os de lá. As Forças Armadas agora têm que necessariamente ter também uma limpeza no sentido de ser uma força armada que defendem a Constituição e não governos autoritários como foi o governo de Bolsonaro. Eu acho que é uma lição importantíssima, que é um momento histórico no Brasil. É um momento realmente de se comemorar que a gente está tendo coragem e está tendo força política e instituições fortes para poder fazer aí também uma ida ao passado e fazer finalmente justiça, né? Para que a democracia no Brasil não se arrisque como se arriscou agora nesse 8 de janeiro e nesse todo esse processo. Essas foram as notícias do canal da Mídia Ninja.